Chegamos então, pessoal, na nossa última aula do módulo de análise combinatória, agora falando de agrupamentos, onde o número de objetos é maior do que a quantidade de posições. Destaco então aqui o arranjo simples e a combinação simples. Galera, vamos lembrar então aqui que o arranjo é um tipo de agrupamento onde a ordem importa, e a combinação é um tipo de agrupamento, também onde o número de objetos é maior do que o número de posições, mas que a ordem não importa. Os modelos que calculam o arranjo e a combinação são muito parecidos. Note que nós temos sempre o n fatorial em cima, né? O primeiro valor que está aparecendo aqui vai com o fatorial no numerador para o arranjo, e no denominador nós temos a subtração dos dois valores. A gente geralmente lê assim, ó, arranjo de n objetos escolhidos ou tomados P a P. Então, guarda aí essa relação do arranjo, lembrando que na prova do Enem você não vai ter formulário, então precisa se familiarizar com ela. A da combinação é parecida, a única coisa que vai ter a mais é um pezinho fatorial aqui no denominador. Ok, pessoal? Vamos resolver agora um exercício que vai ser um exemplo de assimilação para que a gente entenda o que é o arranjo, o que é a combinação e quando a gente aplica cada um deles. Na competição interclasse da escola, há 10 turmas competindo entre si, pela medalha de ouro, prata e bronze. Então, o número de maneiras distintas que o pódio pode ser formado é igual a... Olha só, isso é uma competição. Nós temos aí o primeiro lugar e o segundo lugar e o terceiro lugar. Eu estou resolvendo o exercício, pessoal, pensando no princípio multiplicativo. Olha o conectivo E. Primeiro e segundo e terceiro lugar. Então, aqui vai acontecer uma multiplicação. Bom, qualquer uma das 10 turmas podem ficar em primeiro, ok? Uma vez que seja definida a primeira colocada, sobram apenas 9 turmas possíveis para a segunda colocação e, finalmente, 8 turmas para a terceira colocação, ok? Isso aqui dá um total, então, de 720. Note que eu resolvi o exercício aplicando o princípio fundamental da contagem, o princípio multiplicativo. Mas isso é também um problema de arranjo. Note que nós temos 3 posições para 10 turmas. Nesse caso, as turmas são os meus objetos. Eu tenho mais objetos do que posições. Então, aqui não cabe uma permutação. Ok, pessoal? Então, aplicando a relação do arranjo, eu tenho um arranjo de 10, 3 a 3, como vimos anteriormente, 10 fatorial dividido por 10 menos 3 fatorial. Isso vai ser 10 fatorial dividido, então, por 7 fatorial. Podemos expandir aquele 10 fatorial até que a gente chegue em 7 fatorial. Qual é a vantagem disso? A vantagem é a simplificação que vai acontecer. Então, aquele 7 fatorial vai ser simplificado e repare como eu cheguei no mesmo resultado, 10 vezes 9 vezes 8, portanto, 720. Probleminha clássico aí que envolve um arranjo simples. Próximo exemplo aqui, nós temos mais uma situação onde nós vamos analisar a quantidade de objetos, a quantidade de posições e se a ordem importa ou não. Uma companhia de teatro lírico é formada por 5 sopranos e 6 tenores. Para uma das cenas de uma ópera, o diretor precisa de 5 cantores, sendo 3 sopranos e 2 tenores. Então, o número de possibilidades para a escolha dos participantes dessa cena é... Vamos anotar aqui então, pessoal. Soprano, nós temos 5 sopranos e nós temos 6 tenores. O diretor vai escolher então 5 cantores, sendo que 3 serão sopranos e 2 serão tenores. Galera, aqui vale uma reflexão. Se eu escolho o cantor A, depois o cantor B e depois o cantor C, eu já teria aqui então, por exemplo, os 3 sopranos. Se a ordem de escolha fosse alterada, por exemplo, primeiro eu escolheria o B, depois o C e depois o A. Eu vou perguntar para vocês, o grupo de cantores mudou aqui ou ainda assim é o mesmo grupo? Certa resposta se você disse que é o mesmo grupo. Nesse caso, a ordem não importa. É diferente do exercício anterior,
onde cada colocação teria uma medalha diferente atribuída, ou seja, a ordem das turmas importava no exercício anterior. Nesse exercício, a ordem não importa. Se eu tiver esse grupo ABC, ele é o mesmo grupo que BCA, ok? Então, esse é um problema que vai ser resolvido por uma combinação simples. Note que nós precisamos escolher sopranos e, olha aí o princípio multiplicativo lá da nossa primeira aula, e os tenores. Aplicando a combinação, então, combinação de 5 sopranos, eu vou escolher 3. Combinação de 6 tenores, eu vou escolher 2. Aplicando, então, a relação da combinação, nós temos, então, em cima sempre o valor que aparece primeiro, né? Embaixo, a subtração dos dois valores e sempre multiplicando o menor dos valores. O 3 é o menor, então ele vai aparecer aqui também na estrutura. Um jeitinho aí da gente gravar, né? Memorizar a expressão aí que calcula a combinação. Até porque o Enem não fornece formulário, a gente tem que se esforçar um pouquinho aí para entender essas relações. Aplicando a mesma relação aqui para os tenores, né? 6 menos 2 vezes 2 fatorial. Note que nós chegamos então a 5 fatorial, dividido por 2 fatorial, que multiplica 3 fatorial, 6 fatorial, dividido por 4 fatorial, que multiplica 2 fatorial. O objetivo é sempre simplificar, pessoal. Então, eu vou abrir aquele fatorial de 5, 5 vezes 4, vezes 3, vou parar aqui. Lembra da nossa primeira aula de fatorial? Quando a gente escrevia lá os fatoriais de uma forma simplificada ou de uma forma expandida até um determinado número? Então, é isso que a gente está aplicando lá no comecinho da aula de fatorial. Dividido por 2 fatorial e 3 fatorial. Aqui eu já consigo eliminar o 3, né? E 2 fatorial vale 2, né, pessoal? Eu não vou mexer por enquanto com o 2 fatorial, porque ele vale 2. Então, depois a gente vê o número que deu em cima, que é 20, divide por 2, vai dar resultado 10. Aqui nós temos, então, o 6 para expandir, né? 6 vezes 5 vezes 4 fatorial. Vou simplificar o 4 fatorial de cima com o 4 fatorial de baixo. E note, 5 vezes 4 vai dar 20. 2 fatorial é 2. Aqui do ladinho, então, nós teremos 30, também dividido por 2 fatorial. Ou seja, 10 vezes 15, e então são 150 possibilidades que nós temos aí para escolher os participantes desta cena. Alternativa correta, letra A. Enem 2009. Dá uma olhadinha nesse exercício, pessoal, que ele não exige cálculo algum. Ele exige apenas o conceito de arranjo e combinação. Então, vamos ao enunciado. 12 times se inscreveram em um torneio de futebol amador. O jogo de abertura do torneio foi escolhido da seguinte forma. Primeiro foram sorteados 4 times para compor o grupo A. Em seguida, entre os times do grupo A, foram sorteados 2 times para realizar o jogo de abertura, sendo que o primeiro deles jogaria em seu próprio campo. Olha só como a ordem está importando aqui, pessoal. O primeiro escolhido vai jogar no seu próprio campo. Estamos aqui diante de um arranjo. Seguindo o enunciado. E o segundo seria o time visitante. A quantidade total de escolhas possíveis para o grupo A e a quantidade total de escolhas dos times do jogo de abertura podem ser calculadas por meio de... Então, olha só. Nós temos aqui, o grupo A, por exemplo, né, vai ter 4 times. Vamos supor lá que você sorteou o grupo A, saiu lá o time A, o time B, o time C e o time D. Galera, a ordem importa, será? Se por acaso tivesse saído primeiro o time D, depois o time C, depois o time A e por último o time B, o grupo ainda assim não seria o mesmo? Então, note que para a escolha do grupo A, nós precisamos aplicar uma combinação, porque a ordem não importa, o grupo é o mesmo. Se eu inverter as ordens de escolha, o grupo ainda continua sendo o mesmo. Agora, sobre a escolha dos times do jogo de abertura, existe uma diferença. Ele falou que o primeiro escolhido joga no seu próprio campo. E o segundo será um visitante, né? Ele vai jogar no campo do seu adversário.
Então, aqui a ordem importa. Aqui nós temos um arranjo para o jogo de abertura e uma combinação para a escolha do grupo A. Ou seja, a alternativa correta dessa questão é a letra A, uma combinação e um arranjo, respectivamente, né? Respeitando a ordem com a qual o enunciado nos trouxe o problema. Um hospital tem 7 médicos cardiologistas e 6 médicos neurologistas em seu quadro de funcionários. Para executar determinada atividade, a direção desse hospital formará uma equipe com 5 médicos, sendo pelo menos 3 cardiologistas. A expressão numérica, que representa o número máximo de maneiras distintas de formar essa equipe, é... Galera, um comentário importante, é uma equipe, é uma comissão de médicos. Então, repare, se você escolhe Ana, Bruno e Carlos, é a mesma equipe caso você escolha Carlos, Ana e Bruno. Na escolha dos médicos, a ordem não vai importar. Então, nós temos um problema de combinação. E outra coisa importante, ele disse que tem que ter pelo menos 3 cardiologistas. Ou seja, nós podemos ter equipe com 3 cardiologistas, ou equipe com 4 cardiologistas, ou equipe com 5 cardiologistas. Olha o princípio aditivo da nossa primeira aula de princípio fundamental da contagem. Lembrando que nós temos 7 cardiologistas e nós temos 6 neurologistas. Bom, primeiramente eu vou escolher aqui uma equipe que tenha 3 cardiologistas. Então vamos lá. Se a equipe vai ter cardiologista e neurologista, nós temos aqui o princípio multiplicativo. Então, dos 7 médicos que são cardiologistas, eu vou escolher 3. E dos 6 médicos que são neurologistas, eu vou escolher 2. Por quê? Porque ele quer formar uma equipe com 5 médicos. Ora, se eu tenho 3 cardiologistas, para fechar 5, faltam 2 neurologistas. Ou com 4 cardiologistas, olha o princípio aditivo. Mais uma vez, você vai escolher cardiologista e neurologista. Combinando agora, nós temos 7 médicos cardiologistas e vamos escolher 4. E dos 6 neurologistas, como a equipe tem que ter 5 médicos, dos 6 eu vou escolher apenas 1. E, finalmente, a última situação, quando nós temos aí uma equipe com 5 cardiologistas, lembrando que temos cardiologistas e, princípio multiplicativo, neurologistas. Combinação de 7 médicos cardiologistas, eu vou escolher os 5 aqui para fechar, e dos neurologistas, aqueles 6 neurologistas, eu não vou escolher nenhum deles. Galera, está resolvido o exercício. Basta você perceber aqui que nós temos uma combinação de 7, 3 a 3, 7 fatorial dividido por 7 menos 3 fatorial, vezes 3 fatorial, multiplicando 6 fatorial dividido por 6 menos 2 fatorial, que vai dar 4 fatorial, multiplicando 2. Olha o mais, né, do princípio aditivo, faço a mesma aplicação aqui da relação da combinação, 7 fatorial dividido por 7 menos 4 fatorial, que dá 3 fatorial, e também 4 fatorial do ladinho aqui, multiplicando 6 fatorial dividido por 6 menos 1, que vai dar 5 fatorial, vezes 1 fatorial, e finalmente aqui 7 fatorial dividido por 7 menos 5, que dá 2 fatorial, e ainda o 5 fatorial, multiplicando aqui o 6 fatorial, dividido por 6 menos 0 fatorial, 6 menos 0 vai dar 6 fatorial, e 0 fatorial. Então, a alternativa correta nós encontramos aqui na letra E, pessoal. Galera, muito legal esse exercício, porque ele envolveu a combinação, ele envolveu o princípio multiplicativo e envolveu o princípio aditivo. Ok? Sugiro, então, que você vá agora ao nosso banco de questões e resolva, por exemplo, essas 2 questões aqui que eu deixo como sugestão do Enem de 2015 e do Enem de 2021. No nosso banco de questões da plataforma Raio-X, com certeza você vai encontrar vários outros exercícios aí de análise combinatória que demandam os conhecimentos de arranjo simples e combinação simples. Terminamos então esse módulo de análise combinatória. Nos vemos numa próxima aula.